Dois equipamentos de Césio 137 desapareceram de um depósito de Minas Gerais e as autoridades estão desesperadas atrás dos equipamentos e a gente relembra o acidente que já aconteceu com o Césio 137 aqui no Brasil, que foi em Goiânia. Nessa edição eu também comento com você a respeito de Pablo Marçal, aquele grande coach milionário. Ele está na mira da justiça, tá? Ele saiu candidato na eleição passada e parece que tem problemas graves nas suas prestações de contas, segundo o que diz a Polícia Federal. Vamos falar também dessa reforma da fome, né? Estão chamando de reforma da fome. O Arthur Lira se manifestou hoje nas redes sociais e o Tarcísio também deu o seu pitaco e a gente traz algum contraponto para você. Então, se você já gostou das notícias, prepara aí o cafezinho, porque a gente vai falar da Pepa, da Joyce Hasselman, que está implorando nas redes sociais para não ser chamada mais de Pepa e está dizendo que todo bolsonarista é burro. E aí, gostou das pautas? Então, senta o dedo do like agora, compartilhe aí nas redes sociais e nos grupos de Telegram e WhatsApp. Se você é novo por aqui, participe todos os dias deste carnaval maluco que é a nossa edição. Tá doido. Então, vamos lá, vamos para as pautas. Se inscreva aí e ative o sininho. Vamos para as pautas, começando com a reforma da fome de Arthur Lira. Arthur Lira veio na rede social hoje e disse o seguinte, o Brasil precisa de uma nova legislação tributária, concordo. Sem ela, o país não avança. Também concordo. O momento é de diálogo e de acolhermos as sugestões dos governadores, prefeitos e da sociedade. Não vamos transformar a reforma tributária numa batalha política partidária e nem aproveitá-la. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele fala mais coisas ali embaixo, mas eu não julgo importante. Deixa eu só comentar aqui em cima do que ele comentou até agora. A reforma tributária é uma batalha político-partidária, porque nós sabemos muito bem que o presidente que está hoje, né, no poder, ele tem orgulho de ser chamado de comunista e todo partido de esquerda também tem orgulho de ser chamado de comunista e nós sabemos muito bem onde o comunismo se instalou, o que aconteceu? Fome e extermínio. Então, sim, é uma batalha político-partidária, sim. Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção nesse post dele. Ele diz que o momento é de diálogo e de acolhermos as sugestões de governadores e prefeitos e da sociedade. Mas como que o Lira pretende acolher esses argumentos, essas sugestões, se ele quer votar tudo e encerrar o assunto em uma semana? Como que ele pretende fazer isso? Porque eu não sei, não tem tempo hábil. Os prefeitos estão berrando, os governadores estão berrando, e parece que Arthur Lira está fazendo ouvidos moucos, e o fato dele ter vindo às redes sociais dizer que vamos acolher, vamos dialogar, primeiro você precisa dar tempo para diálogo, meu amigo. Está todo mundo dizendo que a reforma tributária está sendo debatida há 20 anos, e isso é uma tremenda mentira. Por que é mentira? Porque o texto, do jeito que está agora, sem nenhuma garantia, não tem nem texto finalizado, isso não está sendo debatido há 20 anos. Eles estão tentando a mesma narrativa que eles tentaram no PL 2630, que isso está sendo debatido há muito tempo. Mentira! Primeiro, Arthur Lira, eu acho que em nome da sociedade, se é que eu posso me considerar cidadã, primeiro tem que fechar o texto para debate. Fechou o texto? Vamos debater o texto. Aí sim, a partir de um texto fechado, nós acolheremos as sugestões de prefeitos, governadores e da sociedade, debateremos essas sugestões e só então, quando estiver bom para ambos os lados, e aí eu estou falando de política partidária, aí sim abre-se para votação e o Congresso se manifesta depois que escutou toda a sociedade. Para mim, esse é o caminho. Bom, o que assustou todo mundo foi a declaração do Tarcísio, né? O Tarcísio diz que concorda 95% do texto da reforma e as divergências são facilmente ajustáveis. Eu não confio em quem tem o poder na mão para supostamente ajustar o texto da reforma tributária. O próprio Abras disse que a cesta básica receberá um aumento de 60%. É aceitável isso? Não, não é aceitável, senhor Tarcísio de Freitas. Não é aceitável. Como que o senhor pode concordar com 95% de um texto que ainda não existe e ainda dizer que ajustes são facilmente implementados, serão facilmente implementados? Você não sabe nem que texto
que vai vogar lá. Este é o ponto, tá, brava gente? É isso. E quem concorda comigo é o Nicolas Ferreira, que está dizendo, ó, a reforma está sendo discutida por 20 anos, isso é mentira. O desejo da reforma acontece há 20 anos. A discussão dessa atual reforma está sendo em uma semana. São duas coisas bem diferentes, os deputados sabem disso, e a maioria não concorda em votar algo complexo a toque de caixa. Ele comenta mais algumas coisas, mas não julgo importante, não. Vamos falar da Pepa? Ó, antes de falar da Pepa, gente, para de chamar a Joyce Hasselmann de Pepa. Que coisa mais feia, vocês. Eu, hein? Pelo amor de Deus. Não vou soltar o áudio dela por motivos óbvios. Aí eu vou dizer para vocês que ela chamou todo mundo de burro, bolsonarista de burro, diz que bolsonarista raiz é burro e que ela vai voltar para o comentário político, ela só está revendo, né, a sua linha editorial das redes sociais, porque, afinal de contas, são redes que alcançam muitas pessoas. Mentira! Não alcança mais não, boba. Ninguém te contou que a sua máscara caiu e que o brasileiro não está afim de mascarado, que o brasileiro acordou finalmente? Então, e aí ela aparece pedindo, por favor, para parar de chamar ela de Pepa. Gente, para de chamar Joyce Hasselmann de Pepa. Ora, você é bolsonarista raiz? Na opinião dela, você é burro. Ela pode, na opinião dela, tem direito ela de chamar você de burro. Mas você, na opinião dela, não tem o direito de chamá-la de Pepa. Tá bom? Então tá. Você conhece maior ditadura que isso? Eu não conheço. Então vamos lá, gente. Uma notícia importante a respeito de Pablo Marçal. Ele virou alvo da operação da Polícia Federal. Ele foi pré-candidato à presidência, e um sócio dele, os dois teriam feito doações milionárias à campanha de Pablo Marçal e depois repassado valores às suas empresas. Olha que crítico, tá? O empresário e um sócio dele são alvos das buscas que acontecem em Barueri e Santana do Parnaíba. Segundo a PF, eles fizeram doações milionárias para a campanha e, posteriormente, teriam remetido parte dos valores às empresas das quais são sócios. Eu não sei, eles não deram mais notícia, não deram mais detalhes, mas, assim, está muito frugal, eu diria, a notícia em si. O motivo superficial é esse. Eu gostaria de ter acesso a mais detalhes, né? Para poder cravar aqui para vocês, não dá para cravar, não. Realmente, vocês sabem que eu fui candidata na última eleição a deputada estadual para São Paulo. É um inferno, tá? Ser candidato, o que você faz com o dinheiro, o que você pode fazer com o dinheiro. É uma burocracia que você tem que ter uma equipe muito bem estruturada para, por exemplo, não cometer nenhum erro, tá? E como era a minha primeira campanha, minha primeira eleição, eu fiquei quase louca. Eu, de dia, cuidava da eleição, de madrugada, eu cuidava da contabilidade da eleição. Então, é bem complicado. Então, vamos deixar aí em perspectiva. Se você não conhece o Pablo Marçal, ele é um grande coach, um cara sensacional, milionário, muito bem de vida, tá? Trabalhador, defensor da economia livre e tal. E aí a gente vê ele agora, né, com esse problemito aí com a Polícia Federal. Por falar em polícia, deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu em Minas Gerais, onde 2 equipamentos contendo Césio 137 desapareceram de Minas Gerais. Ó. Uma autarquia federal e a polícia local investigam uma suspeita de furto dos 2 equipamentos com carga radioativa. A Polícia Civil Mineira divulgou o comunicado hoje, anunciando que foi instaurado o procedimento investigativo, mas o Brasil já passou por isso antes. Tá? O caso Césio 137 foi o maior acidente radioativo do Brasil e maior do mundo ocorrido fora das usinas nucleares. Isso aconteceu em setembro de 1987, tá? Onde um equipamento de radioterapia foi abandonado e lá funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia e provocou um desastre e atingiu centenas de pessoas, direta e indiretamente. O que você tem que saber, tá? Eu destaquei aqui o texto, que o contato com o material ele pode provocar, se for direto na pele, por contaminação externa, inalação, ingestão ou absorção por penetração.
através de lesões, tá? Apresentam, desde os primeiros dias, náuseas, vômito, diarreia, tonturas e lesão do tipo queimaduras. Então, fiquem espertos, porque esse acidente do Césio, que aconteceu em 1987, o equipamento estava abandonado, alguém pegou o equipamento, vendeu para o ferro velho manuseou, né, de forma equivocada, se contaminou a esposa e aí vendeu as peças também contaminadas para outros 2 ferro-velhos, e aí, meu amigo, a coisa se alastrou. Na verdade, esse acidente que aconteceu em 1987, ele só foi entendido, né, como vazamento de Césio, contaminação radioativa, depois que a esposa do dono do primeiro ferro-velho alinhou ali o início dos sintomas com a chegada do equipamento caríssimo, tem muito valor, né? O equipamento caríssimo no comércio deles. Então, fiquem espertos. Se vocês moram aí em Minas Gerais, é bom ficar de olho, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento e pedindo aí o seu comentário. Você chegou a conhecer alguém, ou alguém da família, ou algum amigo que conheceu alguém que foi atingido por esse problema em 1987? Deixa aí nos comentários para mim e me diz o que você achou do Tarcísio, dizendo que concorda em 95% de uma reforma tributária que não tem nem texto definido. Conta aí para mim nos comentários, que já já eu encontro com vocês e a gente se fala às 17h30 na nossa nova edição. Vou pedir a você agora para se tornar um apoiador recorrente. Aqui tem um Pix na descrição, 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, caso você queira nos apoiar e more fora do Brasil. Eu conto com você. A gente se fala.